A graça e a paz do Senhor Jesus esteja não só hoje, mas todos os dias sobre a tua vida. Já quero dizer, sejam todos bem-vindos por aqui. Mais uma vez, quero compartilhar com vocês uma palavra. A palavra de Deus que traz cura, traz libertação, traz salvação e é um refrigério para nossa alma. Então hoje eu quero falar sobre o resgatar a paixão pela palavra de Deus. Pega a tua Bíblia aí, já prepara o teu cantinho e este é o momento de ouvirmos Deus falar. Já quero te convidar a fechar os teus olhos e vamos iniciar essa tarde com a oração. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o teu favor e a tua graça têm nos alcançado. Senhor, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e que possamos ser apaixonados pela Bíblia. Sejamos apaixonados pela tua palavra e que ela venha nortear o nosso caminho, os nossos dias. Espírito Santo, nosso amigo verdadeiro e fiel, fica conosco. Ministra o nosso coração nessa tarde. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então pega a tua Bíblia aí, já abre no livro de Salmos 119, versículo 11, que vai dizer assim, ó: Tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Será que você pode repetir isso comigo? Tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Essa é uma palavra que nós precisamos guardar ela em nosso coração todos os dias. Eu lembro quando eu vou lá em Josué, capítulo 1, eu vejo Deus conversando com Josué e Deus dá uma dica muito importante. Deus diz assim: Josué, não aparta os teus olhos, os teus pés da minha palavra. Medita nela de dia e de noite. Esse foi o conselho que Deus deu para Josué. Esse seria o segredo da sua vitória, esse seria o segredo das suas conquistas. E para ele vencer os desafios que viriam pela frente, Deus diz: guarda a palavra e crava ela no teu coração. O pecado, ele se manifesta onde a luz da palavra não iluminou o nosso coração. Não existe uma vida cristã saudável sem que haja a paixão pela palavra de Deus. A Bíblia, ela é a expressão do próprio Deus. Por meio da palavra, nós somos levados a conhecer, a saber quem somos e entender o nosso propósito. Qual o nosso propósito de vida? Deus não está dentro das páginas da Bíblia, mas a palavra de Deus é uma bússola para que nós possamos encontrá-lo. Imagine que uma pessoa esteja de olhos vendados e aí ela vai precisar encontrar seu amigo. E ao ouvir a sua voz, ela consegue ali encontrá-lo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus guiando pessoas vendadas pelo pecado, para que possam encontrá-los. Quando eu vou lá em Salmo, acho que é Salmo 119, vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos, e luz que clareia o caminho, o nosso caminho. E quando mergulhamos na palavra, nós vamos ver que Jesus é o caminho. A Bíblia é a luz que nos faz encontrá-lo. E quando abrimos a nossa mente, o nosso coração,
para ouvirmos a voz de Deus por meio da palavra, por meio da Bíblia, nós somos conectados à sua presença. E tem um homem na Bíblia chamado Jeremias, ele ficou completamente impactado pela palavra de Deus a ponto de comê-la, a Bíblia diz. Então, o impacto da palavra de Deus, quando nós deixamos, nós se tornamos apaixonados pela Bíblia. Nós nos alegramos quando nós deixamos a palavra de Deus entrar no nosso coração. E aí nós podemos dizer, Senhor, pertencemos a Ti. Jeremias tinha esse entendimento, porque a Bíblia é relevante para a nossa vida. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a voz de Deus que ecoa nos nossos corações e firma os nossos pés perante o Senhor. A Bíblia é perfeita e ela não tem limitações. A lei de Deus, ela é perfeita. E os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e nos torna sábios e inexperientes. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem princípios eternos para a vida prática. A Bíblia supre todas as nossas necessidades. Porque o Senhor, Ele enviou a sua palavra para nos dar cura, livramento, para nos trazer vida e vida com abundância. E quando eu leio a Bíblia, quando eu abro a palavra de Deus, ela vai revelar o suficiente para que nós possamos ter uma vida plena diante de Deus. E a Bíblia é uma escritura inspirada por Deus, ela é útil, ela é um ensino, ela traz repreensão, ela traz correção, ela traz instrução de justiça para que nós possamos viver plenamente e preparado para a boa obra. Existem alguns hábitos importantes para que possamos desenvolver com a palavra de Deus e que elevarão a sua paixão pela Bíblia. E uma delas é ler a palavra de Deus. A leitura da Bíblia, ela é o primeiro passo para acessarmos os ministérios de Deus. Passamos a acessar os ministérios dos céus quando abrimos as páginas da Bíblia. Outra coisa que eu acredito ser importante, orar a palavra de Deus. Quando você ora, você declara o que Deus revelou sobre a sua vida em oração. À medida em que a nossa oração ela é feita por meio da palavra, não partimos de nós, mas para Ele e com Ele começamos a receber as respostas. E a partir do coração do Pai, nós recebemos a resposta. Outra coisa importante e fundamental, meditar na palavra de Deus. Quando permitimos que o texto bíblico permaneça fazendo influência sobre nós, sobre a nossa mente, não apenas quando lemos, mas quando continuamente, diariamente, ficamos conectados a esse texto bíblico, a esta revelação, nós começamos a memorizar a palavra de Deus. Gravar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, vai nos tornar mais forte e estaremos mais resistentes ao ataque do inimigo. E uma das formas que eu vejo de memorizar a palavra de Deus é experimentá-la. E aí, assim, ela não estará apenas em você, mas você tornará o que ela o declarou. Então, olha que poderoso, gente. Uma coisa, nós precisamos ter um tempo com Deus, um tempo de solitude. Separa um tempo para ler o livro da Bíblia, mas para ter também um encontro verdadeiro,
abrindo seu coração para Deus. Nós precisamos todos os dias ampliar a nossa expectativa para termos um encontro extraordinário com Deus. Quando eu olho a história do povo de Israel, muitos reis lideraram um povo escolhido por Deus, levantado por Deus, e eles foram levantados para revelar quem era Deus e qual era o propósito eterno de Deus. Mas muitos desses reis falharam em sua missão de guiar o povo e a sua conexão com Deus. Outros reis governaram Israel e acabaram sendo aprovados pelo próprio Deus e levaram o povo para perto de Deus, a desfrutar da fartura, a desfrutar da graça e da paz, através do quê? Da obediência. Então hoje, nós precisamos aprender com a postura de um rei que foi aprovado e com apenas 8 anos de idade, ele assume o trono, ele assume o governo de Judá. Lá no livro de, eu acho, Segunda Reis, no livro de Segunda Reis, ou Segunda Crônica, o último rei bom que Judá Judá teve foi Josias. Um homem compromissado com Deus, e ele era reformista. Ele reformou o templo. Ainda cedo em sua vida, né, jovem demais, mas ele levou aquele povo a buscar a Deus. Ele começa a reformar o templo e ele encontra o livro. E quando ele encontra o livro, ele entra num momento ali de muita preocupação, porque ele sabia a importância que tinha aquele livro. Ele sabia a importância que tinha a palavra de Deus. E na reforma desse templo, Josias, com apenas 8 anos de idade, ele começou a reinar, e com, acho que foi 30 anos, ou foi 31, ele reinou em Jerusalém, mais ou menos essa fase, e ele fez o que Deus aprovou. E ele andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor, sem desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas por quê? Porque ele se preocupava com a palavra de Deus. Eu quero dizer que para elevar a sua paixão pela palavra de Deus, primeiro você tem que decidir buscar a Deus. Quando Josias estava ali no seu 8º ano do seu reinado, ainda jovem, ele começou a buscar a Deus, o Deus de Davi. Então ele queria conhecer quem é esse Deus que este livro tanto fala. E quando ele fez ali 16 anos, ele compreendeu o que era necessário para seguir os passos de Davi e buscar um relacionamento pessoal com Deus. Então, nessa busca por Deus, ele é levado a encontrar a palavra. Ler a Bíblia, amadas, sem ter uma expectativa do encontro com Deus é frustrante. Qual a expectativa que eu tenho quando eu pego a palavra de Deus? Quando eu abro a Bíblia, nós precisamos nos preparar para este encontro. E aproveite a presença. Lê a Bíblia rápido, só para concluir mais uma passagem ou para fazer mais uma leitura. Não. É o seu encontro, é o seu momento, é a sua experiência com Jesus. E aí eu te convido a mergulhar e a aproveitar o tempo que você tem para ler a palavra de Deus.